Meus queridos irmãos, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. E hoje eu quero estar aqui comentando neste vídeo com vocês sobre a salvação. E ultimamente eu vi aí algumas pessoas publicando nas redes sociais sobre a morte do MC Kevin, também do humorista, né, o Paulo Gustavo, também do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E eu vi algumas pessoas questionando o seguinte: será que eles foram salvos? E algumas pessoas disseram: não, eu acredito que Paulo Gustavo foi salvo. Inclusive eu vi o pastor Júnior Trovão dizendo que ele acredita, né, como a opinião dele, ele diz: eu acredito que Deus teve ali um momento com Paulo Gustavo, se revelou para ele e o Paulo Gustavo foi salvo. O pastor Júnior Trovão, ele acredita nisso, mas ele deixou bem claro que era uma opinião dele. E aí eu vi também o Yudi Tamashiro, que ele se converteu, né, a Jesus recentemente, e ele era amigo do MC Kevin. E em um vídeo que ele publicou no Instagram, inclusive eu vou colocar esse vídeo aqui durante esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês verem também o posicionamento dele sobre a morte do MC Kevin. E aí, molecada? Esse áudio aí que ele me mandou, mano, foi quinta-feira. Acho que foi quinta. Ele tava falando que tava escrevendo umas músicas falando de Deus e queria que eu terminasse a letra pra gente gravar junto e tal. E é o que ele fala ali, mano. Pra Deus nada é em vão, mano. Faz um mês que eu perdi o meu pai. E agora o moleque se foi, mano. E eu fico assim, tipo, eu podia ter feito mais, tá ligado? Aquele momento que ele mandou a música ali, eu podia ter insistido, levar mais a palavra pra ele. Só que, mano, eu também, mano, depois que meu pai partiu, eu também tô fraco, tá ligado? Essa é a grande real, mano. Muitos falaram aí: pô, mas você tem que tá firme aí, toda hora tem que pregar a palavra, tem que... Mas, mano, aqui dentro de casa tá uma bagunça, tio. Minha irmã tá malzona, caiu a ficha agora. Minha mãe também. Eu, mano, tô fazendo o possível, tá ligado? O que eu aprendi com tudo isso, mano? O que eu aprendi com a história do Covas, mano. O Covas indo lá no estádio lá com o filho dele. E uma parte de gente criticando, tá ligado? Só que ele já sabia o que ia acontecer. Ele não se importou, mano. Não se importou com a multidão. Não se importou com o que o geral ia falar dele. Ele só se importou ali, ó, com o filho dele, tá ligado? E o Kevin também, mano. O Kevin, moleque puro demais. Moleque, tipo, mano. Eu recebi várias mensagens agora que eu... Yudi, mas Kevin vai pro céu? Porque, mano, não se batizou, não sei o que, mano. Você é louco. Deus, perdoe. Eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, mano. Vamos parar com isso, gente. Sério, de verdade mesmo, mano. Vamos parar com isso, mano. Você pegar a Bíblia de ponta a ponta, tem várias coisas que mostram que pessoas com coração puro, com certeza, entrarão. E, mano, antes do meu pai falecer, eu tive uma visão que meu pai tava sendo batizado nas águas minutos antes dele falecer. Então, quem sabe, mano? Quem é que carrega a verdade? Quem é que sabe o que vai acontecer, tá ligado? Você pegar de ponta a ponta a Bíblia, essa Bíblia que eu leio, mano, você vai ver várias coisas que mostram as qualidades do Kevin, que mostram as minhas qualidades, que mostram as qualidades de todos aqueles que partiram, ó. Qualquer parte aqui, ó, que você pegar,
Aqui, ó, quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que trocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Mano, o Kevin, várias atitudes, mano, o moleque dava atenção pra todo mundo, tá ligado? Ajudava uma par de gente, levava uma palavra. Meu, eu vi, tá louco, mano. Você pegar mais pra cá, aqui, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O moleque cresceu na vida, mano. Ajudou a família dele toda. Trouxe felicidade pra uma par de gente, mano. O moleque todo atrapalhado, mas você via que tinha um coração puro, mano. Puro. E outra, mano. Aqui também diz que só entrarão no reino dos céus aquele que tiver o coração como uma criança. E Kevin, mano, com certeza você tá junto com meu pai, tá ligado? Meu pai era do mesmo jeito, coração puro. Tenho certeza que agora, nesse momento, ele tá lá com meu pai, mano. Vamos parar de julgar, mano. Vamos parar de julgar, por favor, mano. Só Deus sabe de todas as coisas. Só Deus, mano. Só Deus. Não se engane com os falsos profetas. Não se engane. No dia do juízo final tá aqui, ó. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afaste de mim vocês que desobedecem à lei. Eu tô cansado, mano. Eu tô cansado, mano. De ver uma par de gente aí, mano, pregando a palavra de Deus e tendo um comportamento desumilde nos bastidores. O que eu aprendi de tudo isso, aproveite cada segundo da sua vida e não se importe com o que os outros vão falar da sua vida. Não se importe com o que os outros vão falar da sua vida. Ter um relacionamento sincero com Deus. E agora, mano, forças aí pra família do Kevin. E que sirva de exemplo, mano. Sirva de exemplo. Quando eu fui lá fazer a célula na casa do Kevin, mano, eu recebi várias mensagens de várias pessoas. Que da hora, e pá. E agora o moleque se foi, mano, por várias coisas. Sirva de exemplo pra você, mano. Pros outros MCs também, mano. Vamos aproveitar, mano. Pegar ali o tempo pra Deus também. Colocar a vida em ordem, tá ligado? Ai, o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Não sei nem o que falar mais, mano. Vida que segue. A gente que fica aqui e continua lutando. Deus chamou Kevin, meu pai. Deus conhece o coração deles. Sabe o quanto eles são bons. Eles foram lá pra dar aquela ajuda pra Deus. E organizar essa bagunça toda que tá, mano. Aí eu amo vocês, meu. Eu amo vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que tá assistindo esse vídeo, mano. Tamo junto. E no vídeo, ele diz lá que ele acredita que o MC Kevin, ele foi salvo também. Então, eu quero, antes de eu trazer aqui a minha opinião para vocês, eu quero falar um pouco a respeito da salvação, a respeito da graça de Deus, a respeito de pecado, né, de céu, de inferno, e sobre também o livre-arbítrio, que nós temos o livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu. Depois que eu trouxer aqui essa explanação a respeito da salvação, pecado, céu, inferno, aí eu vou trazer aqui a minha posição para vocês sobre a morte do MC Kevin, Paulo Gustavo, Bruno Covey e de tantos outros, né, se eles foram salvos ou não, tá bom? Então vamos aqui. A Bíblia diz, pessoal, em Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ao versículo 12 diz: ensinando-os que,
renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então aqui no versículo 11 do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, a Bíblia menciona que a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Então nesse versículo 11, pessoal, a gente tem aqui uma compreensão que a graça de Deus, ela tem uma natureza. E qual é a natureza da graça de Deus? Salvadora. E ela tem também uma origem. Ela é de Deus. E ela também tem um alcance. Todos os homens. Por isso que Paulo disse para Tito: a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. E o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Eu, desde que me converti ao Evangelho em 2011, desde que eu entreguei minha vida a Jesus, eu sempre escutei os pregadores, os professores, os pastores dizendo: ó, graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos concedendo aquilo que não merecemos. Então a Bíblia diz que a salvação, ela é pela graça. Ela é um favor imerecido de Deus. É Deus, ele nos concedendo aquilo que nós não merecemos. Outra definição de graça que eu já vi também, que eu coloquei aqui no notebook, é: a graça é o maior de todos os dons, sendo concedido àquele que merecia o maior de todos os castigos. Então, graça é o maior de todos os dons, sendo concedido àquele que merecia o maior de todos os castigos. E diante disso, pessoal, a gente precisa fazer uma pergunta. E a pergunta é: a Bíblia está dizendo que essa graça, ela se manifestou. E a pergunta: por que foi necessário que essa graça, que nós vimos aqui que ela tem a natureza de salvadora, foi necessário que ela se manifestasse? Por que foi necessário que ela se manifestasse? Aí a Bíblia vai dizer lá em Romanos 3,23, vai trazer o motivo. A Bíblia diz: ó, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Eu pequei, você que está me vendo pecou. Todos nós pecamos e nós estamos destituídos, nós estamos afastados da glória de Deus por conta do pecado. Aí no capítulo 6, versículo 23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, e ele tem um salário. E esse salário, a Bíblia diz que é a morte. E quando foi que surgiu o pecado? Aí eu vou trazer aqui uma explanação para vocês. Ó. O pecado, ele surgiu na espécie humana através de Adão, e desde então a espécie humana vem tentando sem sucesso livrar-se dele. Recorremos a todos os meios para recuperar a posição que Adão perdeu. Tentamos através da educação, da filosofia, da religião e de governos nos livrar do jugo e do vício do pecado. As nossas intenções foram boas e muitas delas louváveis, mas todas elas fracassaram muito antes de atingir o seu objetivo. Toda a dor, toda a amargura, toda a violência, tragédia, sofrimento e vergonha da história do homem se resumem em uma única palavra: pecado. A existência do pecado é o fato mais terrível e devastador do universo. É a causa de todos os problemas, a raiz de todo o sofrimento. O terror de todos os homens reside nesta única palavra: pecado. O pecado, ele deformou a natureza do homem, destruiu a harmonia interior da vida humana, despojou o homem de sua nobreza e fez com que o homem fosse apanhado na armadilha do diabo. A Bíblia vai descrever o pecado como uma doença mortal que exige uma cura radical. É um leão que busca rugindo a sua presa. É areia movediça tragando o homem. É um câncer mortal que destrói a alma dos homens. É um esgoto de corrupção que contamina todos os domínios da vida. É a presença do pecado que impede o homem de ser de fato feliz. É por causa do pecado que o homem, ele nunca conseguiu a utopia com a qual ele sonha. Cada projeto, cada civilização que ele constrói acaba fracassando e cai no esquecimento
porque as obras do homem são todas construídas na iniquidade. As ruínas que nos rodeiam hoje são testemunhos eloquentes do pecado que povoa o mundo. E aí eu trouxe também aqui, ó, o pecado ele é uma escolha. A escolha de preferir a si mesmo em vez de Deus. É você colocar a si mesmo como centro em sua vida, em vez de entregar todo o seu coração a Deus. Então é uma escolha. Quem vive uma vida de pecado, através do seu livre-arbítrio, ele está escolhendo viver uma vida de pecado, viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não traga glória para o Senhor. Aí eu coloquei aqui também, pessoal, o que é que o pecado gera? A Bíblia vai dizer que o pecado ele gera a morte. Como eu falei para vocês no início, o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. A Bíblia ela indica também que há, na verdade, duas mortes, né? Uma é a morte física e a outra é a morte eterna. E Jesus ele nos advertiu o seguinte, pessoal. Ele nos disse que nós devemos temer muito mais a morte eterna do que a morte física. Então o pecado gera essas duas mortes, a morte física e a eterna. E Jesus disse, ó, não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês, o corpo físico de vocês, mas temam antes aquele que tem poder para lançar a alma de vocês no inferno. Jesus ele descreveu a segunda morte como inferno, que é a eterna separação de Deus. Jesus disse isso, que a segunda morte é o inferno, é viver eternamente longe de Deus. E eu sei, pessoal, que esse é um tema que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir falar sobre o inferno, não gostam de pregar sobre o inferno, mas o inferno é uma realidade. Jesus, por exemplo, ele falou mais do inferno do que do céu. Jesus ele contava histórias sobre o inferno, ilustrava e advertia os homens com frequência sobre a insensatez de viver uma vida pecadora e hipócrita aqui na terra. Então eu e você precisamos termos esse cuidado de não vivermos uma vida de hipocrisia aqui na terra. Então, pessoal, não adianta viver aqui na terra uma vida de hipocrisia. Porque Deus ele nos conhece e Ele está contemplando a vida de cada um de nós. Não adianta você, não, estou indo para a igreja, mas continua vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida que não está de acordo com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Vou continuar o que eu coloquei aqui no notebook. A quem ensine que todos serão salvos um dia, que Deus é um Deus de amor e que nunca mandará ninguém para o inferno. Tem gente que ensina isso. Não, Samuel, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo um dia. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. É as pessoas, através das suas atitudes, das suas escolhas que fazem aqui nesta vida, que vão para lá. Deus ele já mostrou os dois caminhos, colocou os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E Jesus ele disse, ó, esse caminho estreito aqui, tem poucas pessoas entrando por ele, mas ele conduz a vida. E aí quando ele falou do caminho largo, ele disse, ó, esse caminho largo tem muitas pessoas andando por ele, mas ele vai conduzir à perdição. Então a escolha de qual caminho trilhar é minha e é sua. Continuando aqui, pessoal, já estou terminando. Deixa eu só terminar aqui. Ó, o inferno é um lugar terrível, um lugar de muito tormento e dor. Tudo isso por um simples fato: Deus não está lá. Então, o inferno é um lugar terrível por conta disso. Deus não está lá presente. Então, imagine aí viver uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem você usufruir da presença de Deus. Se a morte física fosse a única consequência de uma vida longe de Deus, nós não teríamos tanto a temer. Mas a Bíblia adverte que existe a segunda morte, que é o banimento eterno do convívio de Deus. E o pecado gera isso. O pecado ele gerou a nossa morte física e também a morte eterna, que é viver eternamente longe de Deus.
O pecado condenou o homem a viver uma vida eterna longe de Deus. Todos nós estávamos perdidos. Mas Deus interveio na minha e na sua história quando já não havia mais esperança. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então foi por conta disso que a graça se manifestou. A graça se manifestou porque nós estávamos perdidos. Porque nós iríamos viver eternamente longe de Deus, sem a presença de Deus. Estávamos condenados. Mas Deus teve misericórdia de cada um de nós e enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E aí a graça se manifestou. A graça se manifestou e a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele não irá perecer, mas ele será salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele que crê em Jesus, ele não vai perecer, mas ele receberá a vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Efésios 2, versículos 8 ao 10 vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é um outro ponto importante. Tem pessoas que defendem que nós somos salvos através das nossas obras. Não, se você é uma pessoa boa, uma pessoa que pratica boas obras, você vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. É através da nossa fé em Jesus. Através da nossa fé naquilo que Cristo realizou por nós lá na cruz do Calvário. Quando nós cremos nisso, quando nós cremos na obra vicária de Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, aí nós somos salvos. E a Bíblia diz aqui que, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Então, as obras não salvam. Quem nos salva é a nossa fé na obra vicária de Cristo na cruz. E nós vamos evidenciar essa salvação através das nossas obras. Então, obras salvam? Não. As obras evidenciam que nós somos uma pessoa salva em Cristo Jesus. Então, para terminar aqui, pessoal, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. As obras não salvam, mas evidenciam a salvação. Então, eu quero deixar, para terminar aqui, Paulo disse o seguinte em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele disse assim, ó: Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Então, a salvação não vem de nós. A salvação é de Deus. Ela é originada em Deus. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda expressão que Paulo utiliza é: não vem das obras. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, ninguém vai ser salvo por seu esforço pessoal. Ninguém vai ser salvo pelas obras, por suas obras. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então isso precisa estar bem claro. Boas obras, ser uma pessoa boa, não salva. O que é que salva, Samuel? É a minha fé, a sua fé na obra de Cristo lá na cruz.
Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, porque maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas ali na cruz, Cristo ele estava recebendo o pagamento dos meus e dos seus pecados. Ele estava realizando a salvação da minha e da sua alma. O que nós precisamos? Crer em Jesus. E como nós aprendemos hoje aqui, aquele que crê em Jesus, ele vai evidenciar que é uma pessoa salva, que é uma pessoa de Deus através das suas obras, vivendo uma vida de santidade, uma vida de acordo com as Sagradas Escrituras. E para encerrar o vídeo, como eu falei para vocês no início, Samuel, Kevin foi salvo, MC Kevin, Paulo Gustavo e tantas outras pessoas que morreram durante a Covid, eu não sei. Eu não sei. O que eu digo para você é o que a Bíblia diz aqui, ó, que para ser salvo tem que crer em Jesus e demonstrar, né, essa salvação através das obras. As obras vão evidenciar a salvação, mas elas não vão nos salvar. Então precisamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida para a glória de Deus. Mas eu não sei se eles foram salvos, porque pode ali em um último momento eles terem entregado a vida deles para Jesus, eles terem aceitado a Jesus e se reconciliado com Deus. Então eu não afirmo aqui, talvez algumas pessoas afirmem, foi para o inferno, ou então outras afirmam, não, eu acredito que foi para o céu, que eles foram salvos. Então eu não vou aqui falar nada a respeito disso, não vou afirmar nada. O que eu digo para vocês é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que para nós sermos salvos, precisamos crer em Jesus. E a salvação, ela é como um presente. Imagine que essa Bíblia é um presente que eu estou lhe dando. A salvação é o presente de Deus para você. Então, para ela ser minha, o que é que eu só preciso fazer? Aceitar. Aceitei aqui a salvação. Agora eu vou evidenciar que sou salvo através das minhas obras, vivendo uma vida de santidade, uma vida para a glória de Deus. Tá bom? Pois Deus abençoe você. Se gostou do vídeo aí, compartilhe, deixe seu like, deixe o seu comentário, que eu vou estar vendo cada comentário. Tá bom, pessoal? Pois até mais e até a próxima.